Eu nunca entendi muito bem a relação do cristianismo com o Império Romano, porque eu escuto a história de que se perseguia, mas depois foi incorporado, depois de um tempo foi incorporado à cultura e foi aceito. Como é que é essa história? Foi aceito porque o cristianismo conquistou, sobretudo, os mais pobres primeiro, né? A massa de escravos na Roma Antiga era imensa. Você tinha muito escravo, tanto é que na época de Júlio César não deixaram passar uma lei. Os caras falaram, vamos deixar os escravos todos agora vão se vestir com uma roupa específica, né? E aí um senador falou, peraí, tá maluco, cara? Se tu botar, eles vão ter noção de como eles são numerosos e vão acabar se rebelando. Aí falou, não, todo mundo tá de acordo aqui, né? Então essa foi a coisa. Então os escravos eram uma classe social numerosa. Depois os pobres, os plebeus eram... E aí o cristianismo entrou nesse nicho, né? Porque só exigia, né, que você professasse a fé cristã, que você, né, se batizasse, né, enfim, e valorizava, né, o bem-aventurados os humildes, né? Cristo falou, né? Dizia, né? Então, assim, conquistou, né, essas massas assim, mais marginalizadas, não sei se é bem a palavra, né? Marginalizadas no sentido de estar à margem da sociedade, não criminosa, assim, mas no sentido de estar à margem da sociedade. Então conquistou ali essa turma, né? E aí, tudo bem, depois ele começou a penetrar no exército, que foi um problema, né? Porque quem você vai... Onde está a tua lealdade, né? Você é um soldado, se eu te mandar aqui para tal lugar, capturar tal pessoa, você vai obedecer ao imperador, ao seu comandante, ou você vai obedecer ao seu bispo, por exemplo? Toda cidade tinha um bispo, né? E a lealdade das pessoas para com a religião, para com os bispos, crescia. Então, o que aconteceu é que em determinado momento, o poder institucional romano se chocou com o poder institucional da igreja, né? Não era só uma luta de não gostar daqueles cristãos e perseguir eles, mas o grande problema, a grande questão problema, que foi essa. Foi uma briga de instituição. Perder poder. Isso. Aí e aí teve esse episódio que eu retrato nos livros, na verdade vai sendo terceira essa perseguição, que aí tem essa perseguição toda e os cristãos, muitos deles são mortos e tal, e depois o imperador começa, o Constantino, que foi o próximo imperador ali, ele resolve, bom, já que está dando treta, vamos fazer o seguinte, vamos trazer vocês, não pode vencê-los, junte-se a eles. Então trouxe os bispos para dentro da instituição do império, né? Então a religião oficial, na verdade, minto. O Constantino, ele permitiu a liberdade de culto, né, em todo o Império Romano. Depois teve um outro imperador, e só com Teodósio, que eu não lembro qual foi, 300 e pouquinho, não estou lembrando exatamente a data, foi que o cristianismo virou a religião oficial do Império, né? Porque já que você não podia controlar, vamos juntar as instituições, né? Vamos colocar a igreja sob o aparato do Império, né? Então foi basicamente isso, não podia vencer eles e trouxe, né? E com isso diluiu muito da própria instituição romana, né? Mas essa perseguição, cara, de 303, ela foi importante para isso, porque quando houve a primeira perseguição lá com Nero, né? Da história do incêndio de Roma, e aí botaram a culpa nos cristãos e tal. Naquela época os cristãos eram uma seita pequena. Depois houve outras perseguições, mas em 303, cara, quando teve essa grande perseguição na Nicomédia, cara, você tinha cristãos não só no exército, como em todas as instituições, altos funcionários do Império eram cristãos. Então começou a dar um problema. Então, aí o imperador que os perseguiu, Diocleciano, se afastou. Foi um dos únicos, talvez o único, não sei se foi o único, mas um dos únicos que se aposentou. O imperador se aposentou. Falou, olha, não dá mais para mim, vou sair fora. E aí ele não morreu, ele se aposentou, ele já tinha governado por vários anos, Diocleciano, que promoveu essa perseguição. Ele se afastou, e aí houve uma guerra civil em que prevaleceu o Constantino, que é um imperador muito famoso, que muitos devem conhecer, tá? Constantino Grande, que no Edito de Milão, ele permitiu a liberdade religiosa em todo o Império, e acabaram as perseguições, e aí foi o princípio para que a igreja
se incorporar ao seu Império Romano, né? Ele que teve a visão lá, que ele, Constantino, sim. ele viu foi Jesus ou foi a mãe de Jesus que ele viu lá e mandou pintar os escudos Foi Constantino, com a cruz, né? Constantino, ele viu com esse sinal vencerás, né? Isso, signo veritas, né? Que ele realmente viu, segundo, né? Que conta Eusébio de Cesareia, que é o biógrafo dele, mas ele é um bispo, Eusébio de Cesareia. Então aí você vai ter as devidas proporções. Nessa batalha, que foi a batalha que fez dele o imperador, né? Foi na Ponte Mildívia, que era uma ponte que ligava ali o Tibre, né? De um lado ou outro, perto da cidade de Roma. As duas forças se enfrentaram. Constantino e Magêncio. Magêncio era o filho de um dos outros imperadores. É complicado. Tinha vários imperadores na época. Para falar isso eu posso até falar, mas é complicado. Tinha 2 Augustos, 2 Césares, enfim. Aí o Magêncio teve essa batalha. O Magêncio foi morto e aí ele estava em desvantagem. E aí ele teria visto essa cruz no céu, né? Que é a cruz com cristograma. E aí pintou lá uma cruz com... Enfim, procure aí. E aí ele botou nos escudos, né? E ele venceu. Aí você pode até entender que pode ter acontecido como uma questão de moral, né? Ele observou que... Aí nossa interpretação observou ali que os soldados eram cristãos. Vamos aderir ao cristianismo, com esse signo a gente vai vencer. Sim. E aí venceu e ele prevaleceu como imperador. Agora existe uma disputa, né? Ninguém sabe se ele realmente foi batizado na ocasião, ou se ele foi batizado no leito de morte, ou se ele nunca foi batizado. Mas se sabe que ele precisou, no governo dele, lidar com essas duas forças, né? Ele precisava agradar. Antes, né, do Teodósio, quer dizer, antes da religião cristã ser oficial, tinha ali, né, funcionários cristãos e funcionários pagãos. Então ele tinha lá que lidar com as duas forças ali, né, e tal. Então foi uma história bem interessante, sim.